Oi, tudo bem? Hoje vamos fazer algumas questões que envolvem geometria, que trata-se de semelhança de triângulo, e porcentagem, para fazer uma breve revisão, para vocês fazerem uma boa prova diagnóstica. Um assunto bastante simples, tá ok? Vamos lá, vou compartilhar com vocês as questões. Essa questão, ela vai tratar sobre semelhança de triângulos. O que será a semelhança de triângulos? Vamos lá ler a primeira questão. Na figura abaixo está representada a fachada de um prédio. Aqui o prédio. Os segmentos de retas AB, esse segmento aqui AB, e CD, esse segmento aqui CD, são perpendiculares a BE. Se é perpendicular a BE, quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. E os segmentos de retas AB e CD são paralelos. Determina a altura desse prédio. Então, com esse simples desenho aqui, é como se fosse um feixe de raio solar que incide aqui sobre a altura dele aqui, sobre o ponto mais alto, e faz uma sombra, como se fosse uma sombra aqui. E que tivesse um objeto aqui de uma altura de 2 metros. Então, com esse simples desenho, ele quer calcular a altura desse prédio. Ele dá esse valor aqui e esse valor. Então, para poder resolver essa questão, vamos trabalhar a semelhança de triângulos. O que é semelhança de triângulo? Onde é que dois triângulos são semelhantes? Então, dois triângulos são semelhantes quando tem ângulos congruentes, então, quando os ângulos são iguais, e também lados correspondentes proporcionais. Essa questão de semelhança tem três casos de semelhança, se vocês quiserem dar uma estudada. Tem a caso em que os três ângulos são iguais, então os dois triângulos são semelhantes, dois lados iguais e um ângulo, ou dois ângulos iguais e um lado. Então, esses casos de semelhanças é bastante interessante para poder aplicar em questões. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos dois triângulos. Um triângulo maior e um triângulozinho aqui menor. Então, vamos trabalhar a questão de semelhança, porque esses dois triângulos são iguais. Se for analisar, nós temos os ângulos retos aqui e ângulos retos aqui. E também tem um ângulos iguais aqui. Esse ângulo aqui é igual por 2 e esse outro ângulo aqui é igual a esse de cima aqui. Então, esses triângulos são semelhantes. No caso, ângulo, ângulo, ângulo. Os três ângulos são iguais. Ou pode chamar ângulos congruentes. Vamos prosseguir. Vamos, primeiramente, dividir esse desenho em dois triângulos congruentes, tá bom? Semelhantes. Vou baixar o slide aqui. Vamos desenhar esses dois triângulos. Temos um triângulo grande, que representa o prédio. E temos um triângulo menor. Nós vimos que esses triângulos são semelhantes porque ele tem esse ângulo aqui congruente, reto, 90 graus. Esse ângulo aqui é ângulo comum por 2. E esse outro ângulo aqui também é igual. Então, iguais. Eles são congruentes. Aqui, se formos olhar as medidas, uma ampliada, diminui aqui. Esse ângulo menor, se formos vermos aqui, ele tem 2 metros aqui e 5 metros aqui. Então, vamos colocar lá esses dois valores.
5 metros e 2 metros. Este outro triângulo, se formos analisar, ele tem esse lado aqui, é essa soma todinha, 2.245 mais esses 5 aqui. Então, dá 2.250 metros, ok? Aqui dá 2.250 metros. E aqui ele quer saber a altura do prédio. Ele não sei, então se bota uma variável x. Analisamos aqui que esses dois triângulos são semelhantes. Então, como são semelhantes, pelo caso de semelhança, eu posso fazer ele disse que os lados são proporcionais. Não posso fazer a razão dos lados correspondentes. Então, posso fazer razão desse lado maior com esse menor. X está para 2. São proporcionais, que são iguais, tem uma razão. Esse lado aqui, se pegar do maior, vai pegar sempre o meio do maior. Então, pega 2.250, pega o lado maior sobre o lado menor, correspondente. Esse lado aqui está correspondente a esse, sobre 5. Então, essa é a razão. Dessa razão que eu posso fazer a multiplicação do meio pelos extremos e encontrar o valor de x. 5 vezes x dá 5x. E 2 vezes 2.250 dá 4.500. Aqui, se dividir tudo por 5, porque eu quero só o valor de x. E aqui por 5, você vê que se eu dividir 5 por 5 dá 1x. E 4.500 dividido por 5 dá igual a 900. Então, o valor de x que eu estou interessado na questão será 900 metros, que será a altura do prédio. Ele pergunta, determina a altura do prédio. Então, esse prédio terá 900 metros. Alternativa C. Vamos prosseguir para a próxima questão. Uma questão de porcentagem. Diz o seguinte, Fábio contratou um empréstimo bancário que deveria ser quitado em 30 de março de 2012. Como conseguiu o dinheiro necessário 30 dias antes dessa data, Fábio negociou com o gerente e conseguiu 5% de desconto. Como ele está pagando antecipadamente uma dívida, então ele tem direito a pedir um desconto, como sempre. Assim quitou o empréstimo antecipadamente, pagando R$ 4.940. Qual era, em reais, o valor a ser pago por Fábio 30 de março de 2012? Se ele fosse pagar depois, se ele não tivesse antecipado, quanto é que ele ia pagar? Então, vamos lá. Então, ele pagou 4.940. Com 5%, esse valor aqui foi o valor que ele pagou com 5% de desconto. Então, podemos seguir o raciocínio, né? Esse valor se pagou com 5% de desconto, antes era 100%. Então, como ele deu desconto de 5%, então ficou 95%. Então, esse valor aqui corresponde a R$ 4.940. Vou botar nem um centavo, ele corresponde somente a 95% do valor, porque ele negociou com 5% de desconto. Mas, nesse caso, ele quer saber quanto é que ele iria pagar se não tivesse antecipado, 30 dias depois. Então, se fosse pagar 30 dias depois, ele ia pagar os 100%. Ele quer saber quanto seria esse 100%. Então, esse 100%, ele quer saber, eu não sei. Então, aqui é uma regra de 3 simples. Só fazer o cálculo
multiplicar o meio pelos extremos, x vezes 95, 95x, e 4.940 vezes 100. É só acrescentar esses dois zeros. 4, 9, 4, 0, 0, 0. Então, se eu dividir aqui tudo por 95, como eu quero só o valor de x, divido por esse valor. E dividido aqui por 95. Então, meu x será 5.000 e, fazendo a divisão, R$ 5.200. Então, o valor 100%, se ele fosse pagar, seria R$ 5.200. R$ 5.200. Ok? Ok. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E qualquer dúvida, é só mandar mensagem que a gente tenta resolver. Obrigado. Até a próxima.